Vamos falar então sobre o caso da Maria Fernanda, a garota de 5 anos de idade que morreu com ferimentos de queimadura na cidade de Frutal. Nós convidamos o doutor Almeida, Rodrigo Almeida, ele que é o advogado da família e vai nos dar mais detalhes sobre esse caso. Doutor Almeida, a primeira pergunta que eu te faço é se esse caso aconteceu que nem foi noticiado na imprensa, porque o que foi noticiado é que essa garota, a Maria Fernanda, de 5 anos, teria morrido em decorrência a um ritual satânico. Foi isso que aconteceu, doutor? Eduardo, boa noite, espectadores da TV Rio Grande. É um caso difícil, um caso complicado. Nós tivemos cuidado de ver o viés que tomou a notícia, né? Temos aí mais de 80 órgãos de imprensa repercutindo o caso. Nós demos uma entrevista ontem para a 97 FM. Foi a primeira manifestação da defesa. Eu advogo para a família da criança, para a mãe da criança, para a tia, para o avô e para a avó. Tá? Não foi em absoluto um ritual satânico de forma alguma, nem macabro, nem maquiavélico, nem magia negra, não foi nada disso. O que realmente teria acontecido, doutor? Eduardo, o problema dessa situação foi não ter contado a verdade desde o início. Tá? Quando nós fomos contratados, a história da churrasqueira ela já estava colocada para a polícia. Tá? A tia já tinha prestado um depoimento, tá? Já tinha falado a história da churrasqueira e nós fomos contratados para acompanhar os avós da criança. Eu tirei cópias do inquérito e remeti para a doutora Juliane e olhando aqui em Fronteira. Tá? Eu acompanhei as oitivas, tá? E aí, só na primeira parte do inquérito que eu tive tempo de ler, eu vi que a história não estava combinando muito com a situação, tá? Certo. Eu falei com a tia, falei, olha, eu gostaria de conversar com a sua irmã, de conversar com vocês, tá? A Edvânia, a mãe da Maria Fernanda, ela estava bastante queimada, tá? Ela teve queimadura de 2º grau na perna, queimaduras nos braços, tá? Ela estava no hospital, tinha uma cirurgia agendada que foi cancelada porque não era mais necessária, e eu estive lá no hospital conversando com ela. Quando nós começamos a conversar, eu percebi que ela queria me dizer alguma coisa, tá? Mas ela estava extremamente abalada, estava sob poder de medicação. E eu fui à delegacia, chamei o delegado e falei, olha, vamos ouvir ela, vamos ver o que ela tem a dizer. E o doutor Murilo foi comigo até o hospital, foi com a equipe dele até o hospital, eu estive junto com ele, ouviu o depoimento da mãe da Maria Fernanda, tá? Então já tinha ouvido o depoimento da tia, do avô, da avó e da mãe. Tá? Aí eu vim aqui para a Fronteira, a doutora Juliana já tinha me mandado o parecer dela sobre o inquérito, pelo WhatsApp. Eu li no dia seguinte, falei, olha, isso aqui não está funcionando muito bem. Aí a gente decidiu juntar a procuração no inquérito e voltar a conversar com a família para a gente ver se a gente conseguia entender o que de fato aconteceu. Quando nós fomos, numa segunda-feira, eu estive na delegacia para protocolar a petição, juntando procuração no inquérito, o delegado me chamou. Tá? Disse, olha, nós ouvimos o Bruno e ele contou a verdade. Para quem está nos assistindo entender, o Bruno, ele é o mentor espiritual. É o líder espiritual. Líder espiritual, certo. Bom, eu dei uma lida por cima do depoimento do Bruno, voltei lá na residência da família e falei, olha, o Bruno disse que aconteceu isso, tá?
a gente precisa ir à delegacia e dizer a verdade de uma vez por todas. Qual era o temor? Quem são essas pessoas? O avô é um senhor de idade, aposentado, trabalhou na roça a vida toda. A avó trabalha há mais de 20 anos num asilo, um asilo de padres e de freiras. Tá? A tia Edivane leciona catecismo. Todos são trabalhadores. Tá? Nunca teve nenhum histórico de descuido com essas crianças, nem com a Maria Fernanda, nem com o irmão. Tá? E aí, a gente precisava falar o que de fato aconteceu e qual era o medo, o que aconteceu de fato. No caminho da casa para o hospital, elas falaram: o que nós vamos falar? Como tinha uma familiar que teve um acidente com uma churrasqueira, teve 90% do corpo queimado em 2016 e sobreviveu, vamos falar que foi um acidente com churrasqueira, temendo o preconceito, temendo uma série de consequências. Por quê? Porque realmente não é normal acontecer um ritual e resultar no que resultou. Então, houve um ritual. Houve um ritual. Tá? Voltamos à delegacia e a mãe da criança contou a verdade ao delegado do que aconteceu. Bom, no feriado, no outro feriado passado, nós nos reunimos na sexta-feira com a tia e a mãe. O que está faltando aí? Como é que está isso aí? Ela falou: olha, só tem uma coisa que a gente não mencionou. Tinha participação de uma outra pessoa. O Bruno, o líder espiritual, não estava sozinho. Ele estava com mais uma pessoa com ele, a pessoa de Caio. Tá? Então nós fizemos uma petição aditando o depoimento. Como a escrivã estava de férias, nós acreditávamos que não haveria essa operação na véspera do feriado, e nós deixamos para segunda-feira para irmos lá e ver com o delegado qual seria o desenrolar da situação. O delegado, a autoridade policial, optou por deflagrar uma operação invocando a verdade para que viesse a verdade. Mas a verdade já tinha vindo. Tanto que no primeiro depoimento do Bruno, ele falou que ele não benzia com álcool, que não sei o quê, que ele não incorporou, depois ele incorporou. Nada disso é verdade. Tá? Depois que o Bruno foi detido agora na operação, ele foi ao delegado e contou a verdade. Embora parte do depoimento dele seja vaga, porque ele se diz médium inconsciente. Ou seja, ele não lembra... Ele diz que não lembra, mas ele se recorda do álcool, ele se recorda do fogo, ele se recorda do que aconteceu. O que de fato aconteceu? A dona Luzenilda, a avó da criança, é adepta da Umbanda. Certo. Há anos, muitos anos. Tá? Quando ela morava no sítio, ela frequentava centros de Umbanda em Frutal. Quando ela se mudou para Frutal há mais de 20 anos, ela pegou um cômodo da casa e colocou um altar para cultivar os santos dela, lá da crença dela. Tá? Há 10 anos, ela não incorpora mais. Ela não faz rituais de incorporação. Porque ela informa, pelo estado de saúde, pela idade, por algumas questões, ela deixou de incorporar. Ela benze. Como aqui em Fronteira o seu Felipe benzia, tanta gente benze, ela benze. Você vai lá, a senhora pode me benzer? Ela pega lá uma cozinha, uma erva, um negócio, faz uma oração para você lá e benze. Tá? Esse lado espiritual não é uma coisa amplamente divulgada pela família.
Tanto que a tia ministra aulas de catecismo na Igreja Católica. Tá? Ela trabalha numa instituição católica. O umbandismo não é uma religião tão difundida, tão aceita. Existe um preconceito, uma intolerância religiosa contra as religiões afros, contra a Umbanda, contra a Quimbanda, enfim, contra todas as linhas aí de religiões que evocam espíritos. Inclusive, contra o próprio espiritismo kardecista. Existe uma reticência. Entendeu? Você diz com muita facilidade, eu sou católico, eu sou evangélico, mas às vezes você tem um certo cuidado de falar, eu sou espírita, eu sou umbandista. Tá? Muito bem. O tio da criança e a tia tiveram Covid em 2021, no ápice da pandemia. Eles foram entubados. Eles estavam muito mal no hospital. Tá? A Edivane tem, inclusive, a cicatriz da traqueostomia que ela fez. Alguém disse para a mãe, eles já conheciam o Bruno. Tá? Alguém disse para a dona Luzenilda, olha, o Bruno faz um ritual de cura. Chamaram o Bruno foi na casa deles, fez lá um ritual, na salinha de passe da dona Luzenilda, que é um quarto com uma mesa com os santos dela lá, e os filhos sararam. Uhum. Ah, isso foi antes desse caso. Muito tempo antes, tá. Em 2021. Tá? Os filhos sararam. Para quem acredita no ritual, atribui a cura ao ritual. Você pode me dizer que foi a medicina, eu posso achar que foi a medicina, mas a crença das pessoas é uma coisa personalíssima, particular. Muito bem. Passou-se tempo, a Maria Fernanda estava doente. Foi ao médico, foi a outro médico e continuava com uma espécie de gripe, com tosse, e falou para a mãe, mamãe, eu não aguento mais. Vamos chamar o Bruno para fazer um ritual de cura. Fazer uma bênção aqui, uma benzeção. Tá? A mãe esteve com o avô procurando um capim para fazer um xarope próximo ao horário do almoço. No horário combinado, por volta de 19 horas, o Bruno chega com uma mochila e com o Caio. Tá? Nós fomos dar uma analisada qual seria a função do Caio. Tá? E o Caio estava atuando, então, mais ou menos como o cambono. Cambono seria o auxiliar. O auxiliar do médium. Certo. Tá? Bom, o Bruno entrou na salinha de passe, colocou 3 velas, tá? A família toda entrou, menos o filho, o irmão da Maria Fernanda, que ficou na sala, tá? Todo mundo entrou. O Caio deu cerveja para ele beber, cigarro para ele fumar, tá? Ele incorporou uma entidade, fez lá, falou para a família, fez lá o ritual e acabou. Acabou. Olharam no relógio. Sem incidente. Sem incidente nenhum. Olharam até no relógio, que horas são? 9, 9h10. Ótimo. A tia saiu da sala, a mãe saiu da sala. Ficou a Maria Fernanda, o avô, a avó e o Bruno terminando lá as coisas lá. Certo. Tá? De repente a mãe volta para a sala, incorporou outra entidade. O Bruno. E se apresentou como um baiano. Falou, eu vou fazer um ritual de limpeza na Maria Fernanda. Me tragam uma bacia. Trouxeram a bacia, ele pôs a Maria Fernanda em cima da bacia, a Maria Fernanda estava em pé, tá? Haviam as velas acesas, ele pediu o álcool e pediu uma vela. Ela segurou a vela na mão apagada, Certo. tá? Dizem que a Maria Fernanda
acompanhava a avó quando a avó fazia rituais de benzeção. Ela até orava, ela sabia orar. Ela orava com a avó. Essas crianças foram praticamente criadas pelos avós, tá? Desde pequenininhas. Aí o que aconteceu? O Bruno falou, me traz o álcool e me traz uma vela. A vela estava apagada, tá? A família tem o álcool com ervas para várias coisas. Usa para várias situações. Usa para limpeza, usa para purificação, usa para alguns rituais. Um ritual que existe na religião afro, que é o ritual da Jurema, usa álcool com ervas, mas não usa fogo. Tá? O Bruno pegou o álcool e passou na cabeça dela. Então era Fernanda. Então, a mãe falou assim, álcool assim sufoca. Uhum. A mãe disse. A mãe falou. Ele derramou num ombro e derramou no outro ombro. E a mãe falou, não, álcool não. E a criança incendiou. Ela estava com uma vela apagada. Ela estava com uma vela apagada. Mas o que se viu, que foi tudo muito rápido, certo, é que o Bruno aproximou uma vela. Parece que o Bruno falou, não tem problema. Alguém falou, olha, não. Entendeu? A mãe já tinha falado, álcool assim sufoca. Não. Quer dizer, o ritual que a gente é leigo, a gente não entende disso. O ritual que se usa álcool com ervas, passa o álcool nas mãos, nos pés, no umbigo, acho que nos ombros, mas não derrama álcool na pessoa. A criança começou a pegar fogo. A mãe gritou, socorro, a Maria está pegando fogo, e pulou em cima. Quando a mãe pulou em cima, o álcool, o restante do álcool da garrafa derramou na perna dela. Pegou fogo na calça jeans dela. Tá? Mesmo queimando, ela tentava apagar o incêndio da filha. Aí iam pegar a cortina, ela falou, a cortina não, a cortina queima, pega lençol, pegou lençol, pôs lençol, não conseguiu apagar com o tapete do banheiro. Todo mundo pulou em cima. Então, assim, a avó queimou, o avô queimou, e a mãe teve queimadura de primeiro e segundo grau. A única coisa que a tia fez no segundo ritual foi pegar a vela. Ela estava na sala, é contíguo o quarto da sala, tá? A tia, quando disse assim, pegue uma vela, a tia foi ao quarto, pegou a vela no guarda-roupa, entregou na porta e voltou a sentar no sofá. Entendi. Ela não participou do segundo ritual, tá? A criança começou a queimar, todo mundo tentou apagar, foi tudo questão de segundos, tá? A criança, depois que apagou o fogo, ela estava andando, ela estava conversando, correram para o carro, ficaram em dúvida se iriam para Rio Preto ou se iriam para o Frei Gabriel, tá? A mãe falou, a gente não aguenta até Rio Preto, vamos para o hospital. No caminho, o que vamos falar? Fala que foi a churrasqueira. Vamos falar que foi a churrasqueira. O tio, que é enfermeiro, atendeu a própria sobrinha no hospital. A criança entrou no hospital falando. Ela falou o nome, a idade. Ela conversou, ela falou com a médica. Ela falou com o tio. Ela estava estável. De repente a saturação começou a cair. E o tio falou para a médica, vamos entubar, o que vai fazer e tal. Aí eles decidiram por entubar. Quando foram entubar, as vias aéreas estavam machucadas. Tá? Provavelmente, a gente conversando com quem conhece disso, provavelmente ela inalou o vapor do álcool e tenha ocorrido um dano nas vias aéreas. Entendi. Uma coisa engraçada é que a gente fala que a gente
pelos depoimentos, o fogo começou na cabeça. O cabelo não queimou muito, foi onde começou-se a apagar o fogo. Pela cabeça. Tá? Primeiro o lençol queimou, começou a queimar, até conseguir tirar a criança do quarto, levar no banheiro e apagar com o tapete do banheiro, o fogo não apagava. Tá? Aconteceu aquilo que não deveria ter acontecido nunca. Álcool e fogo não combinam. Foi uma coisa muito rápida. A família não imaginava que o Bruno fosse derrubar álcool na criança. Quando ele passou o álcool no cabelo, a mãe já falou, não. Álcool assim sufoca. Não, e não imaginou que ele fosse pegar uma vela. Entendeu? De forma alguma, embora tivessem velas acesas no chão. A vela que ele pediu para a criança, depois dos rituais, eu acho que é normal acender. Isso foi o que me informaram. Depois. Não se acende a vela no momento do ritual, enfim. Tudo se diz agora. A gente, realmente, nós não somos especialistas nisso. Tá? O que a gente quer? O que nós precisamos fazer? Bom, havia o preconceito, havia um problema, ocorreu um erro, tentaram justificar o erro, não contaram a verdade desde o começo, agora contaram a verdade é essa, os depoimentos coincidem, o novo depoimento do Bruno coincide com os depoimentos da família. Ninguém queria matar a criança, ninguém acreditava que a criança fosse morrer. Embora tenham visto rapidamente que a criança se queimou bastante. O tio foi para Rio Preto. A tia foi na ambulância para Rio Preto. A mãe ficou internada. A avó limpou. Pegou os lençóis, a calça, as coisas e jogou fora. Ninguém quis alterar propositadamente, orientado por quem quer que seja, uma cena de crime. Eles não tinham advogado. Eles não tinham a menor noção de nada. Ninguém orientou. Eles fizeram da cabeça deles. Quando nós somos contratados, nós entramos no caso, o Samir Aloan me encontrou na delegacia no dia que eu assumi o caso. Ele até me lembrou, foi dia 31 de março. O fato já tinha ocorrido há dias. Entendeu? Nós não orientamos a família a não dizer a verdade. Muito pelo contrário. Quando a gente percebeu que a história não ia se encaixar, a gente começou a sentar com a família e pegar a história verdadeira e levar para a autoridade policial. Então, esse viés que a notícia tomou, esse sentido que a notícia tomou, não é correto. Eu ia te perguntar isso. Por que é, então, que as notícias foram para esse fundo, as informações foram repercutidas como um ritual? Chegou a um veículo de imprensa, muito grande, por sinal, chegou a noticiar de que a garota, que é a Maria Fernanda, foi dada a sacrifício. Olha, Eduardo, é o seguinte, o release da polícia, tá? O doutor Murilo tem bastante cuidado. Embora a autoridade policial tenha um caso de repercussão nacional. Eu assumi um caso dificílimo, de repercussão nacional. Tá? Que o delegado de polícia ia trazer a verdade, ia chocar, a gente já sabia. Lógico que sim. É chocante a situação, não é normal. Tá? Eu tinha comentado isso com um jornalista, que eu tenho confiança, que é meu amigo, que tem uma ética tremenda. Falei, olha, por nós não vai sair nada, mas daqui a pouco vem novidade aí. E a novidade veio através de uma operação.
Eu não vi no release da polícia, embora tenha algum viés de espíritos malignos ou, enfim, que teria um santo lá que é da esquerda e não sei o quê, o delegado não disse que a criança foi dada em sacrifício. Daí para frente, cada veículo de comunicação abordou do jeito que quis, deu um sentido para a notícia que não é real, que não é verdadeiro, não aconteceu sacrifício. O doutor Renato Furtado disse na 97 uma coisa que é uma grande verdade: se você dá alguém em sacrifício, você não tenta apagar fogo, você não socorre, não se queima, deixa queimar. Se eu fosse dar uma criança em sacrifício, eu iria no meio de um mato, não dentro de casa. Tem vizinho, tem gente. Você vai dar a criança para queimar, ela vai se queimar, morrer, você vai botar numa mala e vai desovar o corpo. Pelo amor de Deus. Olha quem é essa família. Que antecedente que esse povo tem. O que eles têm que desabone? Nada. Nunca pisaram numa delegacia de polícia na vida. Tinham medo de ser presos? Lógico que tinham. Aconteceu a besteira mais besta da face da terra. Entendeu? O que era para ser como eu disse na outra entrevista, até o dia, a família era uma família normal, eram pessoas normais. Desse dia para frente se tornaram monstros. Eles não são monstros. Aconteceu uma coisa horrível, aconteceu. Mas não foi uma monstruosidade provocada. Não foi proposital. Ninguém queria matar a criança. Entendeu? Você vai dizer assim, depois da nossa entrevista ontem, a gente falou assim, puxa, que caso difícil. Olha, eu fico muito tranquilo para fazer essa defesa. Super tranquilo. Tá? Por quê? A família terá que responder por um crime? Sim. Mas na medida que o crime aconteceu. Não na medida que as pessoas, que a imprensa está colocando e que as pessoas estão cobrando. Apodreçam na cadeia, morram queimados. Espera um pouco. Quem é que falou? Onde é que está a prova que o ritual era maligno? Que prova é essa? Pelo amor de Deus, era uma bênção. A bênção aconteceu, de repente que veio uma outra entidade, uma outra história. Tinha acabado. Entendeu? Quem vai poder esclarecer? Não sei se o delegado já ouviu, o Caio não ouviu. Hoje nós não fomos ver o inquérito. Tá? Nós estamos fazendo os trabalhos internos do escritório, porque nós temos prazos, nós temos afinidade de clientes, nós temos uma série de coisas por resolver. E nós tivemos no final de semana lá, vamos falar com as detidas amanhã às 11 horas. Ontem nós tivemos em Frutal. Enfim, essa situação precisa chegar no lugar correto. Qual é o lugar correto disso tudo? A família errou. Errou ao dar o álcool, sendo que tinha vela no quarto. Errou quando o Bruno pegou a garrafa de álcool e foi derramar na criança. Devia ter pulado em cima e não deixado, embora a mãe tenha dito. Álcool não que sufoca, álcool assim sufoca. Agora, entre o Bruno passar o álcool na criança e pegar fogo, foi segundo. Foi isso que aconteceu. Então não tem ritual, Eduardo. Não tem. Tem um ritual de cura, mas não tem nada maligno, nada propositado, nada nesse sentido. Nada satânico. O senhor, na sua opinião, aonde a pena vai pesar mais? Ali na família ou em relação ao Bruno? Eduardo, o delegado investiga.
e opina, indicia. Ele diz assim: há indícios de prática de tal e tal e tal crime. O Ministério Público recebe o indiciamento. O Ministério Público pode enxergar outros crimes, pode denunciar por aqueles crimes do indiciamento, pode requerer mais diligências. O Ministério Público denuncia. Nós apresentamos a defesa. O juiz recebe a denúncia. E nós partimos por elemento probatório, para instrução criminal. Quais são os crimes possíveis? Vários. Vários. Como disse o doutor Renato, pode chegar a 40, 30 e tantos anos de prisão. Mas nós precisamos ver qual foi a conduta dessas pessoas. Se essas condutas se enquadram nos crimes que elas estão sendo investigadas. Homicídio com dolo eventual, assumir o risco de produzir o resultado, talvez. Vamos ver qual vai ser a conclusão da autoridade policial. No Estado democrático de direito, eu sempre falo, nós somos uma seleção brasileira. Juiz, promotor, delegado, advogado. Quando nós jogamos, um joga no Palmeiras, um joga no Corinthians. Mas a gente se respeita, a gente tem que se respeitar. Eu respeito o trabalho da polícia. Doutor Murilo, que está conduzindo, é um excelente delegado, professor de direito. Ele formou uma opinião, ele vai investigar nesse sentido, ele vai apresentar o inquérito. O Ministério Público, por sua vez, vai denunciar e nós vamos defender. Nós não estamos dizendo que ninguém mereça nenhuma punição. Nós estamos dizendo que a punição precisa ser de acordo com o que cada um fez. Se a mãe agiu com negligência, se a mãe agiu com imprudência, nós vamos verificar. O que nós não podemos é deixar que o caso continue andando por aí como se tivesse sido aquilo que não foi. Pegamos uma criança maravilhosa, super bem cuidada e damos em sacrifício no ritual satânico. Isso não existe. Isso não existiu. Perfeito. Nós agradecemos imensamente a sua presença aqui com a gente na TV Rio Grande. É algo mais que o senhor queira dizer sobre isso? Fique à vontade. Não, Eduardo, tranquilo. Nós estamos super tranquilos quanto a ter assumido essa defesa dessa família. A gente tem convicção de que foi realmente uma tragédia, foi realmente uma fatalidade. Se a gente não tivesse certeza, por valor nenhum, a gente assumiria essa defesa. Tá? Agradecemos o espaço da TV Rio Grande, parabéns para vocês. O projeto está cada vez avançando mais, cada vez alcançando mais pessoas. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos imensamente. Fique na TV Rio Grande, aqui você sempre bem informado.